Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André, sou da Pet Cargo Logística. Nossa empresa é especializada no transporte de pets, na parte de documentação e toda assessoria para os tutores levarem seus pets para o exterior. Nós temos mais de 10 anos no mercado, alguns já me conhecem pessoalmente, já fizeram embarques com a gente. Nós temos muitas histórias de sucesso e a pedido de alguns clientes nossos, eu estou gravando esse vídeo a respeito do cachorrinho Apollo, um Yorkshire de 2 quilos, da mamãe Luana. Vocês devem ter visto aí diversas postagens, matérias em jornais, em televisão, a respeito do cachorrinho Apollo. Eu gostaria primeiro de falar para vocês que eu não estou aqui para criticar, nem para condenar qualquer que sejam as atitudes dos papais, dos tutores dos pets que recorrem a esse tipo de serviço. A intenção aqui desse vídeo é alertar as pessoas, alertar vocês, papais, mamães de pets, tutores, e não caiam no mesmo golpe, tá, pessoal? Eu gostaria de explicar para vocês, começando com as regras dos Estados Unidos, tá? As regras, cada país tem a sua regra, existe um motivo para que essas regras sejam feitas, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, o cãozinho ele precisa primeiro ter a aplicação do microchip para identificação do animal. Posteriormente, ou no mesmo dia até, mas precisa ser feita a vacina de raiva. Aguarda-se 30 dias de espera, colhe o sangue do animal para um exame da sorologia dos anticorpos da raiva e depois da coleta do sangue, existe uma espera mínima de 45 dias para poder embarcar com o cão, onde essa espera é chamada de quarentena, mas é uma espera que é feita na própria residência do cão, tá? Na sua casa, na sua residência. Entenda a quarentena como uma espera. Quando você recebe o resultado dessa sorologia, é necessário entrar com um pedido do chamado Import Permit, ou seja, permissão de importação, junto ao CDC americano. Nesse Import Permit é necessário identificar o proprietário, com cópia inclusive do passaporte e visto desse proprietário, e caso esse transporte seja feito por uma terceira pessoa, em nome do proprietário, é chamado de holder, ou seja, transportador. E aí também é necessário a apresentação de cópia do passaporte e do visto desse holder, desse transportador. Ou seja, é uma união da documentação do cão com a documentação do proprietário e do transportador, caso tenha um terceiro envolvido. No caso do Apollo, pessoal, o que foi que aconteceu? Todos esses documentos, como vocês viram no que eu mencionei, existem prazos, tá? Prazos que devem ser cumpridos. No caso do Apollo, pessoal, foi contratado pela proprietária um transporte do Brasil para os Estados Unidos. Essa empresa que foi contratada, infelizmente, é uma empresa que não é séria. É uma empresa que não cumpriu com o que foi acordado, com o que foi oferecido. O que eles fizeram? Eles ofereceram para a proprietária a documentação completa do cão e o transporte para os Estados Unidos, onde ela entendeu que esse transporte seria feito diretamente do Brasil para os Estados Unidos. Mas na realidade, isso não era possível. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, antes do embarque, precisa ser feito todo um processo. Microchip, vacina de raiva, sorologia e o pedido do Import Permit para os Estados Unidos, para o CDC americano. Não foram cumpridos esse passo a passo. Então, o primeiro alerta que eu faço para vocês, pessoal, quando uma empresa oferece para vocês um serviço onde esse passo a passo não seja cumprido a regra, não seja cumprido exatamente dentro dos prazos e como deve ser, desconfia. Desconfia por quê? Porque se não estão sendo cumpridas as regras, provavelmente o que ele está oferecendo para você é uma enganação. O que ele está oferecendo para você é um jeitinho. Não está dentro da lei. Ou seja, você está contratando um serviço
fora da lei, ilegal. No caso da tutora Luana, o que essa empresa fez? Muito provavelmente, o que deve ter acontecido é o seguinte: o cãozinho não possuía nem microchip e nem documentação. Então, provavelmente, essa empresa, através de uma veterinária, um veterinário que trabalha com eles, deve ter emitido uma carteirinha de vacina com a vacinação de raiva. E a partir daí, eles fizeram o processo de embarque para o México. O México não exige o microchip, a sorologia, o import permit. Ele exige basicamente a carteira de vacina com a vacinação de raiva, tá? Então é um processo muito mais simples. Ou seja, eles provavelmente emitiram uma carteirinha de vacina com essa vacinação e embarcaram com o cãozinho dela para o México. O México e os Estados Unidos, por serem países fronteiriços, eles têm regras diferentes de quando o embarque é do Brasil para os Estados Unidos. No México, eles entendem que o país está livre da raiva e, portanto, não é exigido a sorologia e também não é exigido o import permit. Como foi feito, provavelmente, pelas declarações da Luana e de outros tutores que apareceram também aí nas matérias, esse transporte deve ter sido da seguinte forma. Primeiro, eles contrataram os serviços terceirizados de uma pessoa que não é envolvida com a empresa, é uma pessoa qualquer que se prontifica a estar ali fazendo esse tipo de coisa, seja recebendo alguma remuneração monetária, ou seja, o pagamento da própria passagem dessa pessoa, né? Uma pessoa que nem mesmo é ligada à empresa pela reportagem que apareceu nos jornais, na televisão, onde a gente viu essa pessoa que fez o transporte do Apollo declarando que ela não tem nada a ver com a empresa, ou seja, ela também não tem nenhuma responsabilidade com o contrato feito entre a empresa e o cliente, né? Ela estava ali simplesmente para transportar o cão. Ao invés do cão ter sido levado na cabine, e ressalto aqui, era possível sim que o Apollo fosse transportado na cabine, afinal de contas ele era um Yorkshire de apenas 2 quilos, então é elegível para o transporte na cabine. Ainda assim ele não foi transportado na cabine como foi prometido, e ele também não foi transportado diretamente para os Estados Unidos. Ele foi transportado no porão do avião e foi transportado para a cidade do México. Quando ele chegou na cidade do México, esse terceirizado, essa pessoa que foi contratada e que não tinha nenhuma responsabilidade com a empresa, entregou o Apollo aos cuidados de um outro parceiro, parceiro comercial dessa empresa, lá no México. O que é que essas pessoas fizeram? Embora tenha sido prometido para a Luana que toda a documentação ia ser feita, não foi feita. Eles colocaram o Apollo junto com outros cães, não sei quantos, mas muitos cães, dentro de uma van, para atravessar ilegalmente, como se fosse um coiote mesmo, tá, gente? Aquela coisa absurda que a gente vê na televisão de pessoas tentando passar ilegalmente do México para os Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o Apollo e com outros cães que estavam sob os cuidados desse terceirizado lá no México. Basicamente ele colocou todos os cães enfiados dentro de uma van e foi passar de forma ilegal pela fronteira dos Estados Unidos, segundo a tutora Luana, para a cidade de McAllen, no Texas. Tá? No meio desse percurso, infelizmente eles não dizem a verdade para a tutora Luana, mas o que eles dizem é que o Apollo se perdeu, ele fugiu, sumiu. Não sabem dar para ela nenhuma informação se realmente ele fugiu ou se infelizmente ele veio a óbito durante todo esse processo do transporte. Porque afinal de contas esse transporte onde você coloca um monte de cães dentro de uma van sem nenhuma estrutura e passa dias desses cães presos na caixa com urina, fezes, mal alimentados, com falta de água,
na quantidade necessária, falta de exercício, ou seja, o cachorrinho viaja ali deitado sobre as próprias fezes, a própria urina, por não sei quantos dias, quanto tempo. Isso tudo que eu estou falando é baseado em animais que chegaram aos tutores, que também apareceram na matéria, magros, debilitados, com problemas psicológicos, com feridas no corpo, né? Então, tudo isso leva a gente a crer que esse transporte foi feito por vários dias de maneira inadequada, de maneira insegura, insalubre para esses cães, para até eles chegarem nos Estados Unidos. O prometido para a Luana foi que quando eles chegassem nos Estados Unidos ia ser feita toda a documentação. E aí eu já queria fazer uma ressalva com vocês. Lembrem-se, gente, e aí é o meu segundo alerta. O animal só pode embarcar com a documentação toda feita. A documentação nunca e jamais pode ser feita após a chegada. Ou seja, mais um alerta para vocês que são papais, mamães, tutores dos seus pets. Não acreditem que a documentação pode ser feita depois. Ela sempre tem que ser feita antes. Esse é mais um alerta. O segundo alerta é prestar atenção, entrar nos relatos dessas empresas. Provavelmente eles têm postagens na internet de outros clientes. Entre em contato com esses clientes, chama eles no Instagram, no Facebook, procure por informações antes de contratar esse tipo de serviço. Por quê? Assim como aconteceu com a Luana, a pessoa que fez o transporte foi um terceirizado que não tinha nenhum vínculo com essa empresa e, portanto, também não tinha nenhuma responsabilidade. Foi uma pessoa qualquer, escolhida por essa empresa de maneira qualquer, acredito eu que sem nenhum critério até, para que essa pessoa levasse, fizesse esse tipo de transporte. Outro alerta é que eles vão sim, essas empresas, prometer para você que o seu cãozinho vai na cabine, com todos os cuidados e todos os confortos. Porém, imagina o seguinte, assim como esse rapaz da matéria que transportou o Apollo, ele estava transportando mais 3 ou 4 cães. E aí como é que essa empresa vai oferecer e prometer para todos esses tutores que todos os cães vão na cabine? É mentira. Cada tutor, cada passageiro pode levar apenas um animal na cabine. E esse animal, com a bolsa de transporte na maioria das companhias aéreas, o peso total deve ser de 8 quilos. Então o Apollo, no caso, que pesava só 2 quilos, era possível. Mas a propaganda deles é que eles conseguem levar praticamente qualquer cão de qualquer peso dentro da cabine com todo conforto. E isso não é verdade. As regras da companhia aérea são publicadas no site delas, tá? Cada companhia tem sua política, mas geralmente o peso máximo com a bolsinha é de 8 a 10 quilos. Então, se o seu pet não se enquadra nesse peso, nessas medidas publicadas pelas companhias aéreas, muito provavelmente, para não dizer com toda certeza, o seu pet vai ser transportado sim no porão do avião. Algumas oferecem até a propaganda de falar que o seu cão vai embarcar na cabine porque eles vão fazer um processo de suporte emocional ou cão de serviço, que também não é uma verdade. Por quê? Porque o suporte emocional ou cão de serviço somente e unicamente se aplica quando o passageiro é o próprio proprietário, é o próprio tutor. É o tutor que detém esse suporte emocional ou esse serviço, né, cão de serviço. Então não acredite quando lhe oferecerem um serviço de um terceiro falando que vai levar o seu pet como suporte emocional ou como cão de serviço, porque o detentor disso somente pode ser o dono do animal. Ele é o detentor do suporte emocional ou do cão de serviço. Ok, pessoal? Então, todos esses são alertas que eu faço para vocês para a hora de contratar esse tipo de serviço. É muito comum o pessoal também na internet buscar por pessoas que vão levar, que possam levar os seus animais na cabine. E aí eu também faço mais um alerta, pessoal.
Quando você não conhece a pessoa, não é da sua família, não é um amigo, não é do seu círculo de convivência, é muito perigoso confiar em pessoas desconhecidas. Por quê? Porque novamente elas não têm nenhum vínculo com você e nenhum compromisso real de que eles vão cumprir com tudo que eles estão prometendo. E isso é muito complicado. A gente está falando de pets que hoje são considerados parte da família. Para muitos são como filhos. Eu, por exemplo, sou pai de 2 peludinhos. Meus 2 filhos, eu jamais faria nada para colocar eles em risco. E eu tenho certeza que você, como pai de pet, como tutor, também não faria nada que colocasse o seu pet em risco. Então, todos esses alertas que eu estou dando para vocês, documentação precisa estar completa. Não caia em promessas de que seu cão vai ser embarcado na cabine, porque com toda certeza esse tipo de empresa embarca vários pets ao mesmo tempo para poder valer a pena a viagem para eles. Eles contratam pessoas terceirizadas que na maioria das vezes não têm compromisso com a empresa, não são funcionários, não têm nenhuma ligação com a empresa. Eles prometem coisas que não podem cumprir. E no final das contas, quem sofre são os seus pets, são os seus animaizinhos. Principalmente nesses casos para os Estados Unidos, onde são oferecidos condições onde os cães entram ilegalmente e aí acabam passando por todo esse processo traumático, por todo esse processo desumano e ilegal. Essas empresas que fazem esse tipo de coisa, assim como essa empresa que foi denunciada, precisa ser investigada pela Polícia Federal, pela Vigiagro, pelos órgãos competentes e precisam sim arcar e ser responsabilizada pelos seus atos, tá? Animal não é objeto, pet não é objeto, não é uma coisa, não é uma mercadoria para ser tratada dessa forma. Aqui na Pet Cargo Logística, você pode entrar em contato com a gente, caso você precise de assessoramento, informações, dicas. Nós estamos aqui à sua disposição para lhe ajudar, seja na parte de assessoria, seja na parte de dicas e até mesmo na parte do transporte. Existe sim como você fazer o transporte de forma segura, independentemente se for na bagagem, ou seja, quando tem uma pessoa ali acompanhando, ou se o cão viaja sozinho, que é a modalidade chamada de carga viva, que é a modalidade mais segura para o transporte de pets quando eles fazem o transporte sozinhos, ok? Eu vou estar depois gravando alguns outros vídeos falando para vocês mais especificamente da parte de documentação, da parte de transporte, tirando mais dúvidas de vocês, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente tiver conhecimento, mais difícil vai ser a gente cair em golpes, mais difícil vai ser as pessoas nos enganarem. E claro, o objetivo disso tudo é assessorar vocês, papais de pets, mas o principal, evitar os maus tratos aos animais. Evitar que os seus pets, que seus filhos sejam transportados de maneira inadequada. Evitar que vocês caiam em golpes. Evitar o sofrimento deles em primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo aqui. Esse é o objetivo desse alerta que eu queria fazer para vocês. Então, cuidado sempre quando você for contratar esse tipo de serviço ou quando você for pedir favores na internet, tá? Toma sempre cuidado. Primeiro, documentação. A documentação do pet está toda completa. Segundo, essa pessoa que você vai levar é da sua família, amigo, de confiança, ou realmente foi indicado por alguém. Caso seja uma empresa, entre no Instagram, procura por pessoas que utilizaram o serviço dela, entre em contato nos comentários, procura pelos clientes, entre em contato com esses clientes, veja que condições isso tudo aconteceu, porque eles publicam ali algumas fotos, alguns casos de sucesso, mas a maioria das vezes
a maior parte dos casos a gente sabe, a gente tem informações que o cão não chega bem no destino, não chega em perfeitas condições. Então, com certeza, deve ter reclamações dessa pessoa, dessa empresa, na internet, no Reclame Aqui, no Procon, deve ter com certeza ações judiciais. Então, gente, nós que temos todo o amor e todo o cuidado com os nossos filhos, com os nossos pets, tenham esse cuidado, tenham esse préstimo. Eu sei que leva tempo, eu sei que é burocrático todo o processo, realmente é burocrático, mas a nossa empresa está aqui para ajudar vocês, para assessorar vocês, dando dica, dando informação, fazendo para vocês, oferecendo a assessoria documental, oferecendo para vocês a assessoria completa para o transporte, caso necessário, na carga viva. E estamos aqui à total disposição para tirar dúvidas e qualquer coisa que vocês queiram, tá? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tiver alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Como eu disse, nós vamos estar gravando mais alguns vídeos tentando ajudar vocês na parte burocrática, na parte prática, dando dicas e tudo mais. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui no comentário pra gente e a gente vai tentar estar respondendo a todo mundo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido principalmente educativo, informativo, para que vocês tenham informação para não cair mais em golpes, tá? Porque no final das contas quem sofre mais são os pets. A gente fica desesperado, a gente fica psicologicamente abalado, a gente perde dinheiro, mas no final das contas mesmo, quem sofre de verdade são nossos pets. E crueldade animal não é aceitável, é inaceitável, a gente não pode mais ter pessoas, empresas, enfim, fazendo esse tipo de coisa impunemente. Tá bom? Fico aqui à disposição. Mais uma vez, eu me chamo André Tito, sou da Pet Cargo Logística. Caso tenham alguma dúvida, precisem de assessoria, de apoio, estamos aqui à disposição, é só nos chamar. Um grande abraço, fiquem com Deus, até logo.